Meus amados, meus queridos, você sabia que o dízimo não é obrigatório? O Devorador não é demônio? Este livro, você adquire ele agora mesmo, é grátis. É um livro que você consegue ele pelo WhatsApp da igreja, certo? Ele é um livro digital com PDF. É um livro digital PDF, certo? Você liga o WhatsApp da igreja e eu quero o livro Dízimo não é obrigatório, Devorador não é demônio. É em PDF. E você pode fazer o que eu fiz. Eu fui na Lan House e mandei cadernar, certo? Então, para você adquirir o livro agora mesmo, você pede, ele já manda, talvez hoje mesmo agora ele já manda. É 085 99 127 28 11. Então, você peça seu livro que ele manda. É um livro que o tema dele é esse. Você sabia? Dízimo não é obrigatório, devorador não é demônio. Aí tem vários assuntos aqui, vários. Jesus e os apóstolos eram dizimistas, né? Aí tem muitos estudos aqui, gloriosos. E baseado aqui nesse livro, eu estou com uma série de perguntas aqui sobre o dízimo. Sobre o dízimo aqui para você responder. Você pregador de dízimo, você que defende o dízimo com unhas e dentes. Vou fazer muitas perguntas aqui, baseadas no livro. Você sabia que que o dízimo não é obrigatório, devorador não é demônio? É bem verdade, irmão. Eu estava falando para o irmão aí, né, que um irmão chegou na minha casa, mandou botar a câmera e filmar ele pregando e disse: irmão Josias, você ainda pega maneiro quando você prega sobre o dízimo. Eu vou mostrar a você como é que se bate. Eu vou pegar pesado agora e mostrar a você que esse dízimo que é pregado hoje nas congregações está errado. E eu botei lá o aparelho para ele pregar, né? Porque ele veio revoltado lá, teve uma decepção lá com o pastor lá na igreja e com raiva chegou na minha casa, eu estava já quase dormindo. E ele disse: eu quero pregar combatendo contra a heresia do dízimo, eu quero botar para quebrar agora. Aí, tá certo, irmão, botei tudo, mas o Espírito de Deus falou comigo e disse: não. Aí eu disse: não, irmão, faça o seguinte, eu não vou botar não, porque se o senhor pregar, as portas vão se fechar para o senhor. E a agenda dele estava aberta, né? A agenda dele estava aberta para pregar aí nas igrejas e tal. Eu disse: não, irmão, senão as portas vão se fechar para o senhor e eu já estou queimado mesmo, deixa que eu, Josias Dias, esse palha e cinza aqui, deixa eu me queimar, deixa eu pregar. Né? Porque depois que eu comecei a pregar, que eu bati nas heresias do dízimo, pastores que gostavam de mim, crente de banco, porteiro de congregação, vários irmãos têm medo de se aproximar de mim para não ser perseguido, né? Então eu falei para ele: não, irmão, deixa isso quieto, deixa que eu mesmo falo, senão as portas se fechar. Não, mas eu quero, não. Mas ali, quando eu estava dizendo não para ele, eu estava dando a oportunidade a ele dele ser sincero com a palavra de Deus. Eu falei: não, mas no fundo, eu queria mesmo que ele falasse para ele, que ele tem mais conhecimento do que eu, muito mais. Então ele teve a oportunidade de ser sincero com a palavra de Deus. Mas eu vi que ele estava de cabeça quente. Irmão, não se prega a palavra de cabeça quente, não se prega a palavra pegando o versículo da Bíblia para ferir o irmão, ferir o pastor, a igreja, para ir a forra com um com o outro, certo? Não se prega, não se fala de Deus de cabeça quente, né? Até entre relação de casais, não resolva nada de cabeça quente, porque você só vai fazer besteira e depois vai se arrepender, vai ser tarde demais. Aí eu disse: não, ele teve a oportunidade de realmente falar as verdades bíblicas sobre o dízimo, mas ele ali se recuou, né? E
depois ele não se interessou mais, tá vendo aí? Porque se tivesse pregado, depois ia mandar eu tirar, essas coisas. Então para meter o pau no dízimo aqui, mano, você tem que crer no que está pregando. E não querer pregar para ferir pastor, apóstolo, bispo da televisão, não. Eu, Josias Dias, tudo que prega aqui, embora que eu esteja pregando alguma heresia aqui, mas enquanto eu estiver crendo que o que eu estou pregando é Bíblia, é a palavra de Deus, eu vou estar pregando, porque eu só prego o que eu creio, o que eu acredito ser a verdade de Deus. Eu só prego o que eu creio. E eu creio que dízimo não é dinheiro, que dízimo é bíblico, mas não é cristão, está na Bíblia, mas não é para nós, então eu estou combatendo isso. Se você não crê, não tem essa mesma fé que eu tenho, não adianta você combater o dízimo nem outro tema que você não crê. Você está entendendo? Você tem que pregar o que você crê. Nas congregações, cada um tem sua doutrina, mas a maioria dos cristãos lá não crê em todas as doutrinas. Tem umas lá que ele não crê, né? Então você não prega isso aí que você não crê. E para não arrumar problema, você veja, peça de sabedoria, certo? Porque se eu tivesse interesse de trazer aqui um caminhão cheio de irmão para combater comigo aqui contra o dízimo, eu faria isso, irmão. Mas não é minha intenção, não é meu interesse. Eu estou aqui expressando a minha fé, as minhas convicções para você. E você não é obrigado a dar amém na minha pregação. Se você é defensor do dízimo, se Deus ainda não abriu tua mente através das minhas pregações, então vai chegar o tempo que Deus vai abrir tua mente, certo? Mas eu não tenho interesse aqui em trazer uma ruma de irmão, pastor intelectual, para meter o pau aqui do dízimo, para estar atacando igreja, pastor. Não, aqui se prega a verdade do que o Josias Dias com a intenção de libertar você dessa heresia. Se você tem esse propósito, libertar as pessoas dessas heresias, desse engano, amém. Agora, para querer com raiva de A e B, aí não. Aí você abre o canal para você e faça isso. Mas aqui não. Aqui o meu canal não é uma máquina de lavar roupa, onde se lava contenda. Então, baseado, você que se interessar por esse livro PDF, liga agora para a igreja e diga: eu quero o livro Dízimo não é obrigatório, Devorador não é demônio. Liga agora 085 99 127 2811. O pastor Jardel, muito famoso aí no YouTube, né? E eu peço permissão ao senhor, pastor Jardel, não sei se ele vai assistir esse vídeo. Se assistir, para mim é uma honra, uma alegria, né? É um pastor que era defensor do dízimo e hoje ele combate essa heresia, viu? Eu acho bonito essa humildade, né, mano? Porque se eu pegar alguma heresia aqui e Deus abrir a minha mente, me convencer, algum pastor, algum irmão me convencer que eu estou pregando a heresia e eu ver que realmente estou pregando a heresia, eu tenho a humildade de chegar aqui e apagar o vídeo, pedir perdão, certo? Mas enquanto eu tiver na convicção que eu estou falando a verdade, irmão, doe quem doer. Eu não posso passar por cima da palavra de Deus, certo? Não posso. Eu não sei se eu vou ter muito tempo aí para pregar, mostrar o que eu tenho aqui do livro Dízimo não é obrigatório, Devorador não é demônio. Então, com a permissão do pastor Jardel, esses estudos aqui, ó, tudo do livro, ó, baseado no livro aí, ó. Quero fazer a pergunta aqui, perguntas aos senhores defensores do dízimo, senhores apóstolo, bispo da televisão, das congregações, que prega dízimo, salvação em cima do dízimo, né? Dízimo, pergunta sem resposta, baseado em Malaquias 3, 8, 9, 10. Todo mundo sabe que Malaquias 3, 8, 9, 10 é o hino nacional do sistema religioso das congregações, é o versículo mais lido nas congregações, é a galinha dos ovos de ouro. O som tá bom, irmão? Como é que tá aí? Não sei se tá bom, depois que eu vou ver. Então eu quero fazer uma pergunta a você que prega a salvação em cima do dízimo, você que diz que não der o dízimo não vale a prata furada, que não der o dízimo é ladrão de Deus, que não der o dízimo vai para o inferno. Você que prega isso, você que não consagra, que não é dizimista, você quando vê lá o nome do irmão que não está no livro dos dizimistas, você já não consagra ele nada. Tem a chamada de Deus, mas você não consagra porque não comprou a chamada com o dízimo. Então,
dízimo, perguntas e respostas. Pergunta aos senhores, defensores do dízimo. A pergunta que fica no ar é o seguinte: se Deus prometeu riqueza para quem é dizimista, por que a maioria dos crentes fiéis no dízimo não são ricos? Por quê? Se a promessa para o dizimista é de bênção sem medida, Malaquias 3, 8, 9, 10. E por que os irmãos dizimistas, as irmãs dizimistas não são todos ricos? Você pode até dizer, irmã Josia, eu comecei a dar o dízimo, estou rico, estou rica. Amém, graças a Deus, você está rico, está rica? Amém, manda um pix aí para mim, para o canal Josia Dias. Eu vou comprar aqui um aparelho bom. Agora pergunta, você está rico? Deus começou a dar o dízimo, ficou rico, ficou rica. E por que todos também dizimistas não ficaram ricos? Só você? Se a promessa é para todos? Está entendendo? Entendeu a pergunta? Eu não vou repetir, depois você escuta aí de novo o vídeo aí. Porque muitas perguntas baseadas no... Você sabia? Dízimo não é obrigatório, o devorador não é demônio. Livro PDF. Liga agora e diga, eu quero meu livro. 08599-127-2811. Pastor Jarel vai mandar para você ligeiro e avexado. Outra pergunta que eu quero fazer a você. Por que é que tem crente dizimista fiel que é pobre? Eu não entendo isso. Por que que você que é crente, fiel dizimista e é pobre? Eu não entendo isso. Porque os pastores, o seu pastor, o seu apóstolo, o seu bispo, o seu padre não diz que quem dá o dízimo vai prosperar, vai enriquecer, vai ficar rico. A maioria dos crentes e a maioria dos crentes dizimistas é pobre. A promessa não é que o dizimista vai ficar rico, e porque você não ficou rico, está pobre. Quem está ficando rico é quem recebe o dízimo. Então essa é a pergunta sem resposta, a pergunta fica no ar. Por que é que tem crente dizimista fiel que é pobre? Se você, meu irmão e minha irmã, é um dizimista fiel, não é para você ser pobre, é para você ser rico, porque a promessa para dizimista é de riqueza. Segundo o sistema religioso, que lê aqui Malaquias 3, 8, 9, 10, e a gente vê que quem está enriquecendo é quem recebe, não é quem dá. Outra pergunta. Pergunta sem resposta que eu faço aos senhores. Por que a maioria dos crentes fiéis no dízimo nem casa própria tem para morar? Essas perguntas para os senhores, pregador de dízimo, que prega prosperidade em cima do dízimo, riqueza em cima do dízimo, salvação em cima do dízimo. Hã? Me diga agora, vocês prometem tantas coisas para os dizimistas, porque a maioria dos crentes fiéis no dízimo não tem casa própria para morar. E muitas vezes estão pagando aluguel no sufoco. E são fiéis no dízimo. E às vezes são despejados porque não tem o dinheiro do aluguel. Atrasou e não tem como pagar. Senhores pregadores de dízimo, por que a maioria dos crentes fiéis no dízimo não tem carro novo para andar? Já que vocês dizem que o crente fiel no dízimo vai prosperar, vai ficar rico, Deus vai abençoar o dizimista, Deus vai abençoar a irmã dizimista. Porque pastor, que vocês dizem que essas promessas é verdadeira e nós não vemos os dizimistas fiéis prosperando. Outra pergunta. Estou terminando. Senhores pregadores de dízimo, defensores do dízimo, por que é que muitos crentes, mesmo sendo fiel no dízimo, não usam roupa e sapatos de marca? Essa pergunta é para os senhores pregadores de dízimo. Se a promessa para o dizimista é de bênção sem medida. Malaquias 3:10. E a gente só vê essa bênção sem medida na vida dos senhores. Pastores presidentes, que obrigam os pastores das igrejas do sertão
das igrejas que vocês abrem por aí a cobrar o dízimo? Por que é que os crentes, mesmo sendo fiel no dízimo, não usam roupas e sapato de marca? Diferente de você e dos senhores, né? Senhores defensores do dízimo, por que é que a maioria dos crentes fiéis no dízimo não come o melhor da terra? Nos melhores restaurantes. Por quê? Por quê? Porque não é essa a promessa de Malaquias que vocês pregam, ensinam para as pessoas dar o dízimo? Por que é que os crentes fiéis no dízimo não estão comendo o melhor da terra? Por que nós estamos comendo? Aí você pode até dizer, mas José, eu sou dizimista, antes não era, depois que passei a dar o dízimo, estou comendo o melhor da terra. Mas os outros irmãos, todos os dizimistas, estão comendo também o melhor da terra igual a você. Então tem alguma coisa errada aí. Se você que é dizimista, meu irmão, está comendo o melhor da terra depois que começou a dar o dízimo, então isso é para se cumprir, acontecer na vida de todos os dizimistas. E por que só na sua vida e na vida de quem recebe o dízimo está comendo o melhor da terra? Então, por que é que tem crente dizimista fiel agora me ouvindo, assistindo esse vídeo, que nem feijão com farinha teve para comer no almoço? Ou você acha que não tem? Tem. Mas era fiel e é fiel no dízimo. Mas chega um dia especial de sábado e domingo. Aliás, todos os dias é especial. Se você está vivo, glória a Deus. E por que nem um almoço especial teve? Não é fiel no dízimo? Outra pergunta, por que é que tem muitos dizimistas fiel que estão morando de aluguel? Se a promessa dos pastores malaquilianos, se a promessa dos pastores pregadores de dízimo, pregadores de Malaquias 3, 8, 9, 10, é que os crentes fiéis, fiel no dízimo, vai prosperar, que vai ficar rico, que vai comer o melhor desta terra. E por que não estão comendo? Senhores defensores do dízimo, porque tem muitos dos crentes fiéis no dízimo estão endividados? Por que que tem muitos dos crentes fiéis no dízimo atrasam as contas de água e luz, atrasam as contas dele, porque não pode pagar? Por que é que tem crente fiel no dízimo estão apertados nessa hora, não tem um centavo no bolso? Não tem R$1 no bolso para dar a um mendigo, uma pessoa que pede uma ajuda. Por quê? Não é dizimista fiel? Senhores defensores do dízimo, tem crente fiel no dízimo que está me ouvindo, que está apertado. Não era para estar. Segundo as promessas que os senhores pregam para ele, não era para estar. Me responda, senhores pastores, bispos, apóstolos, evangelistas, senhores defensores do dízimo, senhores pregadores malaquilianos. O que é pastor malaquiliano, irmão José Dias? É pastor que prega Malaquias 3:10, é pastor que prega dízimo, é pastor malaquiliano, é pastor que prega Moisés no lugar de Jesus, prega a lei mosaica no lugar da doutrina dos apóstolos. Então, aos senhores eu pergunto, me responda, senhores pastores, se a promessa é que vai prosperar, o dizimista fiel está dando o dízimo e não prospera. Por quê? Porque o dizimista fiel não está andando de carro. Por quê? Não tem uma casa própria para morar. Por quê? Está apertado. Por quê? Não está comendo o melhor da terra. Por quê? Se a promessa para o dizimista fiel é prosperar. E por que não estão prosperando? Senhores defensores do dízimo, senhores dizem que se dá o dízimo, repreende mesmo o devorador. Como vocês pregam, né? Vocês estão ensinando essas coisas em cima dos púlpitos, mas sabemos que os senhores devem ter consciência que estão mentindo em nome da Bíblia, em nome de Deus, em nome de Malaquias. Estão mentindo.
Porque sabemos que devorador não é demônio. Não é demônio. Mas já que vocês estão dizendo que é, e se dá o dízimo, repreende o devorador, então por que então que as pessoas fiéis estão sendo apertadas, enganadas? Por que que tem pessoas fiéis no dízimo, que tem comércio, está vendendo, mas está apertado porque não está recebendo? Tem gente que tem comércio e o devorador está lá em cima dele. Por quê? Não é fiel no dízimo? Se o crente que não dá o dízimo tem prejuízo, por que é, então, que um crente fiel no dízimo também tem prejuízo? Por que é que pessoas fiéis no dízimo estão fechando as portas do comércio? Me diga, não era para estar crescendo? Não era para estar prosperando? São fiéis no dízimo e está fechando seus comércios. Está quebrando, falindo. Não era para estar prosperando, enriquecendo? Né? Não era para o comércio estar aumentando, né? Essa a promessa do dizimista? Tem mais pergunta aqui. Eu não vou... Depois que você adquire esse livro aqui é os frutos de quem lê. Se quem dá o dízimo tem que ser cabeça e tem que estar por cima, porque então que a maioria do dizimista é apenas empregado e ganha só o salário mínimo? Por quê? Se o crente que não dá o dízimo tem doença em casa, por que então que o crente que são fiel no dízimo também estão gastando dinheiro com remédio? Não era para estar gastando dinheiro com remédio, o crente dizimista, porque ele é fiel no dízimo. Meus irmãos, é pergunta demais, não vou parar por aqui. Tem muita coisa aí, começou agora. Para o vídeo não ficar muito longo. Tem mais, mas eu vou ficar por aqui. Já pediu o seu livro? Peça agora no PDF, viu? Livro digital PDF. Então, meus amados, meus queridos, a minha intenção aqui, como eu falei no começo, é combater as heresias do dízimo. Não é estar aqui confrontando pastores, porque eu acredito que tem esse pastor aí, defensor do dízimo, que eu ainda acredito que eles pregam dízimo por ignorância. Né? Por ignorância, porque não tiveram um estudo profundo. E essas perguntas aqui é para fazer os senhores pensar, refletir. Né? Porque a palavra de Deus a gente tem que respeitar, vamos respeitar pelo menos a palavra de Deus. Já que muito não respeita pai, mãe, filho, esposa, a igreja, respeito pelo menos a palavra de Deus. Né? Mas eu acredito que tem muitos pastores sérios, humildes, né? Sensível à voz do Espírito Santo, e que vai dar liberdade ao Espírito Santo de Deus falar na vida dele, trabalhar na vida dele, no ministério dele. Que Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe as suas ovelhas. E saiba, meu querido, que eu nasci numa igreja ofertante, não dizimista. Eu sou fruto da igreja evangélica cristã, pastor, do saudoso pastor Manuel Tristão Dias. Depois veio o saudoso pastor José Pereira da Hora. Era anjos, era pastores que a igreja gostava, era pastor que tinha amor pelas ovelhas, pastor que ajudava os irmãos necessitados com cesta básica, aquela mão amiga, né? E a nossa congregação se pregava oferta voluntária, né? Oferta voluntária. Não se pregava dízimo, era proibido pregar dízimo. E a igreja crescia em união, em amor. E hoje eu só lamento não conhecer mais pastor igual ao saudoso pastor Manuel Tristão Dias, pastor José Pereira da Hora, mas eu acredito que deve ter ainda, né? Só que eu não conheço. Mas Jesus conhece.
Então a igreja ofertava, irmão, voluntariamente, era uma bênção, crescia, né? Mas hoje eu percebo que a moda agora, os pastores, tá vendo que o TikTok tá batendo muito, o Kawaii tá batendo muito, o Facebook, o YouTube batendo muito, o canal José Dia, Pastor Jadel, o Diácono José Alberto, e outros, batendo muito contra o dízimo aí. Aí a moda agora é os pastores, tem deles que eles sabem que mente, não quer abrir mão, não tem humildade, não tem temor a Deus. E a moda agora é inventar que está fazendo casa com o dinheiro dos dízimos para dar aos irmãos. E aí faz aqueles vídeos lá, outro fazendo cesta básica, aqui, irmão, com o dedo do dízimo e dando por tudo feliz, pegando lá, aquela fila de gente pega a cesta básica, passar aqui com o dedo do dízimo. Ajuda aí, manda o dinheiro aí, para a gente comprar mais cestas. Não, irmão, mesmo que você faça isso com o dedo do dízimo, isso é barganha com Deus. Não seria mais fácil dizer, irmão, não. Esse dízimo não existe, não. É oferta voluntária. Se quiser dar, dê. Se não quiser, não dê. É com alegria. Porque é pecado você ofertar a Deus de cara feia. É pecado você ofertar a Deus, levar sua oferta de cara feia, viu? Então não seria melhor você dizer, irmão, essa hora de dízimo, Deus já falou comigo, é judaísmo, não é cristianismo, é Moisés, não é Jesus, é lei, não é graça. Vamos ofertar com alegria, sem constrangimento, sem pressão. Mas eles não querem dar o braço a torcer. E fica com barganha, com mídia, sabe? Aqui o dedo do dízimo, estou comprando cesta básica. O dedo do dízimo estou fazendo casa para dar aos irmãos. Mas você acha mesmo que o povo vai querer ter essa conversa para boi dormir? E mesmo que você faça isso, irmão, é barganha com Deus. Você está contrariando, passando por cima da palavra de Deus, você está indo de contra a obra do Espírito Santo. Fica na paz, fica na bênção, eu não posso falar mais, acabou o tempo. Deus abençoe você.